Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para a festa da transfiguração do Senhor. De antemão, você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe sua curtida e também seu comentário e, se possível, compartilhe no máximo de redes sociais que você tiver. Assim você ajuda também esse trabalho a se difundindo ainda mais para outras pessoas. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura deste domingo ela se encontra lá no livro do profeta Daniel, no capítulo número 7. E o texto nos diz assim: Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna. E eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Amados irmãos e irmãs, eu acho que o livro de Daniel, não sei se para vocês também é assim, eu vou falar da minha realidade. Ele é um livro que pouco lemos, pouco refletimos. E aí, por ser um livro que acaba tendo esse monte de pouco que eu acabei de comentar, muitas e muitas vezes a gente não sabe como entendê-lo bem, como interpretá-lo bem, e por aí vai. Então, para poder ajudar a todos nós que estamos aqui nesta melhor compreensão desse texto, eu preciso voltar no tempo com vocês e entender algumas realidades. Primeira coisa, o livro de Daniel ele relata a realidade do exílio babilônico. O que foi esse exílio babilônico? Foi um período histórico, lá por volta do ano 600 a.C., em que o Império Babilônico acabou invadindo a região que nós chamamos como a região do Reino do Sul, que tinha como capital Jerusalém. O Império Babilônico invade essa região, acaba levando o povo deportado, então deporta o povo para a região da Babilônia. Eles acabam vivendo lá um tempo, por isso que a gente chama de exílio babilônico, ok? E aí nesse tempo é um tempo de muito sofrimento para o povo, de muita tristeza. Isto porque o povo de Deus se via sem esperança, achava que aquele tempo ia durar para sempre. Muitos e muitos achavam assim, olha, o que é que foi que Deus fez conosco? A gente sempre não foi um povo de oração. Outros já começam a refletir. Foi tudo culpa dos nossos pecados, porque nós nos afastamos de Deus. Então, esse monte de realidade começava a passar na mentalidade das pessoas. Por esse motivo, o texto também acaba despertando então um pouco da esperança do povo. Porém, embora relatando a época do exílio babilônico, nós costumamos acreditar que esse livro de Daniel ele foi escrito já bem perto de Jesus vir ao mundo, ali por volta do ano 167, 164 a.C., que foi diante de uma realidade em que a cultura helênica estava sendo implantada na Palestina. O que é a cultura helênica? É toda uma cultura grega que estava sendo implantada ali. Então os gregos, quando dominam aquela região, eles começam a implantar em tudo a mentalidade e a filosofia grega. E aí, por esse motivo, os macabeus acabam fazendo uma revolta, por isso que nós temos o livro de 1º e 2º Macabeus, que foi uma revolta que foi feita diante dessa dominação. E é como se o livro de Daniel viesse dizer o seguinte: eu vou dar agora uma alternativa a esse combate que os macabeus fizeram. Enquanto os macabeus foi uma revolta armada, uma revolta de guerra mesmo, o livro de Daniel vem dar uma visão mais ou menos de uma revolta mais pacífica, uma resistência pacífica àquilo que estava sendo realizado. Então, já tendo essa compreensão toda na nossa cabeça, perceba que o livro de Daniel não é para causar medo. Muita gente acha que os livros proféticos eles devem causar medo. Não é à toa que ainda hoje muita gente tem medo de ler o livro de Apocalipse. Os livros de literatura profética / apocalíptica, que entra o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, eles não buscam trazer medo. Pelo contrário,
o objetivo dos livros dessa linhagem apocalíptica é trazer esperança. Esperança a um povo que sofre, esperança a um povo que está de fato ali buscando, que não entende aquilo que está acontecendo ao seu redor, que está sendo perseguido e por aí vai. Então, já nessa introdução aqui bem clara, espero que vocês já tenham ficado claro, né? Eu sei que demorou mais de 5 minutos de vídeo só isso, mas é que é importante a gente entender o contexto. Vamos agora voltar para o texto, né? O nosso texto desse domingo ele se encontra no capítulo número 7. Nos versículos anteriores, acaba que o profeta Daniel ele tem visões de 4 seres muito estranhos que surgem do mar. Isso é importante. 4 seres estranhos que surgem do mar. Esses seres representam os impérios que estavam dominando aquela região. Então, o mal acaba sendo personificado em imagens de monstros marinhos, digamos assim. E aí eles representavam aqueles impérios naquele momento. Só que o texto diz assim: continuava olhando até que foram colocados uns tronos e um ancião de muitos dias, ou seja, um ancião velho, toma aí o lugar. Entenda que a dinâmica do ancião sempre refere-se a alguém que tem muita sabedoria, que tem muito tempo de vida. Então é alguém que tem um bom tempo aí de vida, né? Sua veste era branca como a neve. O branco, ele geralmente é a cor da pureza, a cor da justiça. E diz aqui que ele tinha vestes brancas e cabelos da cabeça como lã pura. Ora, as vestes brancas eram as vestes do Deus de Israel. É assim que aparece no Antigo Testamento. Então nós estamos vendo que esse homem aqui, de muitos dias, esse ancião, tem características similares às características do próprio Deus. Continuando. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Ora, a imagem do fogo, ela é muito claramente vista lá no Antigo Testamento. Se você lembrar, por exemplo, da sarça ardente, Deus se manifesta no meio do fogo. Então o fogo sempre tem essa conotação da manifestação, da epifania de Deus. Além disso, também o fogo sempre foi visto, né, como sinal não da justiça, mas na verdade sinal do julgamento futuro de Deus, porque o fogo ele queima por dentro e por fora, não é apenas por fora, mas por dentro. Só Deus pode julgar o homem internamente. E aí é interessante também perceber que enquanto Daniel tem visões de seres estranhos, que a gente não sabe o que eles seriam, esse ancião tem características humanas, né? Ele se aproxima da imagem do ser humano. E aí vai que serve milhares e milhares de pessoas. E aí tem um tribunal, os livros vão ser abertos. Veja que é uma imagem de um grande juiz que aparece aqui. No versículo 3 em diante, continua insistindo na visão, e eis-se entre as nuvens do céu vinha um como filho do homem, aproximando-se do ancião e foi conduzido até sua presença. É interessante, não é? O mal veio do mar, porque os seres malignos vinham de baixo, e de cima vem esse tal desse filho do homem. Ora, é para fazer uma contraposição, né? Enquanto o mal vem das profundezas, o filho do homem vem do lugar mais alto. Ele é transcendente, ele está acima de tudo. A expressão filho do homem, poderíamos dizer que seria aquele que é o homem por excelência. Tem muita discussão sobre o que seria isso, tá bom? Mas a gente poderia calcular da seguinte maneira. Filho do homem vem dizer aquele que é o homem de verdade, aquilo que Deus sonhou para ser um homem de verdade, o verdadeiro Adão. Poderíamos pensar por aí. Só que o que é interessante no versículo 14. Foram-lhe dados poder, glória e realeza. Todos os povos o serviam. Seu poder é eterno e seu reino não vai se dissolver. Claro, a gente está lendo aqui já com a visão de Jesus. É Jesus o Filho do Homem, é Jesus esse que tem o reinado eterno. E a gente vai refletir isso melhor no vídeo do Evangelho, tá bom? Mas hoje, olhando para o livro de Daniel, a gente pode se perguntar, só olhando para esse livro, como é que ele pode nos dar uma mensagem? Irmãos, lembra daquelas duas realidades que eu falei. Por um lado, o livro se refere a um tempo histórico onde o povo estava exilado. Deus, então, envia alguém. Deus, então, traz alguém que vai ter um reinado eterno. Ora, para um povo que estava sofrendo com toda essa dinâmica da maldade, do sofrimento, Deus dá uma esperança. Quando nós trazemos para a época que o livro é escrito, o mundo grego está dominando, o povo também está sofrendo. E aí a mesma visão mais uma vez. O mal pode estar buscando reinar, o mal pode estar aparecendo, o mal pode estar surgindo de baixo, né, das cinzas.
Deus sempre tem a última palavra. O seu reinado não tem fim. Isso alimenta a esperança de um povo e isso também precisa alimentar a nossa esperança. Trazendo para hoje, quantos impérios buscam reinar na nossa vida? No mundo em que nós estamos. Por exemplo, a gente discute muito a sociedade do consumo desenfreado, uma visão egoísta do mundo hoje em dia, né? O antropocentrismo, ou seja, o homem sendo colocado no centro de todas as coisas. As pessoas que enxergam o outro como objeto, as pessoas que não se sabem mais se colocar no lugar do outro, que não têm empatia, que não têm amor, que não têm misericórdia. Diante de toda essa realidade do mundo, talvez dentro do nosso coração possa surgir desesperança. Nós talvez possamos ficar desanimados. Diz assim, eu acho que Deus nos abandonou. Da mesma forma, o texto nos motiva a dizer, não, Deus não nos abandonou. Ele tem sempre a última palavra. Espero que você tenha gostado, amado irmão e irmã, desse estudo, dessa primeira leitura. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!